Bom, olá pessoal. Hoje a gente vai aprender onde buscar um artigo científico e como ler esse artigo e interpretar esse artigo e tomar a decisão baseada nos resultados para atender o meu paciente. Qual terapia é melhor, tá? Quando a gente faz um curso ou quando a gente escolhe uma técnica para tratar o paciente, a gente não tem que tomar essa decisão baseado no que as outras pessoas dizem, os professores, nos gurus dos cursos, tá? Em ninguém. E sim, ela tem que ser baseada em ciência. Só que existe uma barreira enorme entre o que é publicado e entre o que a gente faz na clínica. E eu diria que o inglês é a barreira número um, né? A maioria dos brasileiros não tem um bom conhecimento do inglês, da língua inglesa. E os artigos bons são publicados em inglês. E o segundo seria, né, a gente não aprende na faculdade, muito menos nos cursos técnicos, nos cursos destinados à massagem, a gente não aprende nada sobre estatística ou metodologia científica. Então essa aula ela se destina a isso, tá? A gente vai fazer uma busca aqui. Eu já separei o artigo para vocês, mas eu queria pelo menos ensinar. Então o artigo que a gente vai ler é sobre os efeitos da liberação miofascial nos limiares de dor por pressão em pacientes com dor no pescoço. Então como é que eu achei esse artigo? Eu vim aqui, tá, no Pedro. Então eu escrevo lá no Google, Pedro. Pedro é uma base de dados em fisioterapia, mas ela não serve só para fisioterapeutas, tá? Ela serve para vários profissionais, mas ela publica só material sobre fisioterapia. Quando eu falo que ela serve para vários profissionais, é em relação à avaliação dos artigos. Ela tem uma escala que se chama escala Pedro, e essa escala eu posso usar em qualquer tipo de artigo, seja na área de massoterapia, medicina, enfermagem e a própria fisioterapia. Então, se vocês perceberem, aqui a gente está no Pedro em português e a gente vai fazer agora uma pesquisa avançada, tá? Então, vou clicar aqui. Eu tenho o Google Tradutor instalado, então a maioria das páginas ele traduz automaticamente. E eu tenho que pesquisar em inglês, tá? Então, vou colocar aqui massagem, que é massagem em inglês. Aqui eu posso escolher a terapia. Eu vou aqui escolher que diz respeito à massagem. Eu vou colocar publicado desde 2016. Então, só vai aparecer artigos de 2016 para cima. E aqui eu vou escolher uma pontuação da escala Pedro. A gente tem como regra que bons artigos científicos são de nota 6 para cima. 6 para cima, né, e alguns falam 7, você pode confiar na metodologia deles. Eu vou clicar em pesquisar. Tá? E aí vão vir vários artigos lá. O artigo que eu escolhi para hoje foi esse aqui, tá? Em inglês. Effects of Myofascial Release, Oppression Pain, tá? Que quer dizer o efeito da liberação miofascial no limiar de dor à pressão em pacientes com dor no pescoço. É um estudo controlado, randomizado. Tá? A nota dele na Pedro é 8. Então, uma boa nota. Quando eu clicar nele, ele vai abrir aqui e ele vai falar aonde ele ganhou nota e aonde ele perdeu nota. Tá? Isso aqui agora eu não vou mostrar para vocês, que não é o objetivo da aula. Vocês só têm que entender que uma nota 8 é uma boa nota, então eu posso confiar. E aí eu posso, aqui embaixo, o Pedro me dá onde eu posso pegar esse artigo. Tá? Por exemplo, o IMED é um ótimo lugar para a gente pegar esse artigo. Às vezes ele tem completo, às vezes ele não tem completo, tá? Que é o caso. É que eu não consigo baixar o artigo completo, só o resumo.
mas eu tenho que ler o artigo inteiro. Tá? Então eu baixei o artigo, ele está aqui, e eu baixei o artigo em inglês e eu fiz uma coisa, eu traduzi esse artigo. Tá? Aqui nessa página a gente tem o mesmo artigo, só que traduzido. Como é que eu fiz isso? Fui lá no Google Tradutor, cliquei aqui no Google Tradutor, peguei o artigo, vim aqui em documentos, antes eu tenho que prestar atenção em que idioma está o artigo, em que idioma eu quero traduzir. Então o artigo está em inglês, eu quero traduzir ele para português. Eu venho aqui em documento, eu posso pegar o Word, PDF, PowerPoint, e vou pegar lá no meu computador. Eu já fiz isso, tá? Então, eu peguei o artigo aqui, coloquei lá e apertei traduzir e ele me dá o artigo, eu posso salvar ele em PDF, tá? Então tá aqui o artigo em PDF. Então, como é que a gente vai avaliar? A gente pode ler o resumo para saber se a gente quer ler esse artigo inteiro, né? Mas a gente não pode tirar nenhuma conclusão olhando apenas o resumo. Tá? E o que a gente tem que considerar no artigo? Aqui em introdução, a gente pula, ela não vai ajudar a gente na tomada de decisão. A gente basicamente tem que olhar a metodologia e os resultados. Tá? Então, qual é o objetivo desse artigo? Eles queriam comparar qual terapia era melhor. Se a liberação miofascial era melhor do que fisioterapia, tá? Para tratar esses pacientes com dor na cervical. Então eles vão começar aqui a falar sobre o delineamento do estudo e sujeitos. Então, um estudo clínico randomizado, único cego, foi realizado na cidade de Cádiz, na Espanha, entre maio de 2016 e julho de 2016, com 50 sujeitos voluntários. Esses sujeitos foram recrutados numa clínica, tá? E aí os autores tomaram todas as medidas éticas, é isso que ele está falando aqui, sobre termo de consentimento, recrutamento e aprovação do comitê de ética. Quem recrutou foi um clínico, na verdade um médico, especialista em traumatologia e ortopedia, com anos de experiências, e aí eles colocam um critério de inclusão. Então aqui a gente tem que olhar e ver se os pacientes que estão no estudo são parecidos com os pacientes que eu atendo na clínica. Então eles colocam pacientes de ambos os sexos, idade entre 20 e 60 anos, diagnosticado com dor cervical mecânica pelo menos um mês. Então, pessoas que tinham dor subaguda, não chegava a ser crônica, não tinha dor. Nem todos tinham dor. Tinha que ter dor pelo menos por um mês, tá? Nem todos tinham dor aguda e nem todos tinham dor crônica. O que eu quero destacar aqui? Mesmo quando você faz a tradução, às vezes algumas coisas não traduzem, tá? Então, PN, que na verdade seria NP, é neck pain. Neck pain é dor cervical, tá? Então é bom até eu ter um artigo original aqui para fazer a leitura. Aqui, ó. NP é neck pain, tá? E essas pessoas tinham que ter só dor não específica, ou seja, não podia ter sintomas de radiação para a cabeça. Na verdade, aqui eles colocaram com ou sem sintomas de radiação para a cabeça ou membros superiores, porque eles estão avaliando ponto gatilho, então não necessariamente é uma radiculopatia, mas eles colocaram aqui alguns critérios de exclusão. Então, traumatismo, fratura, chicote, que é um tipo de trauma, câncer, osteoporose grave, infecção ou condição inflamatória, gente com marca-passo, com anomalias congênitas,
cirurgia prévia no pescoço e mulheres grávidas. Tá? E aí, como é que foi feita a randomização? A randomização é a escolha de quem vai ficar em cada grupo. Né? A gente não pode pegar um artigo e ver que o cara ele fez uma alocação que não foi aleatória. Ou seja, porque isso gera viés. Isso me faz eu desconfiar do artigo. Que eu posso colocar o paciente menos grave no grupo que eu quero que tenha sucesso e o mais grave no outro. Então, eles fizeram a alocação para um pesquisador independente. Então, uma pessoa que não sabia aonde ia cair os sujeitos fez essa alocação, uma espécie de sorteio usando lá um software, tá? E aí essas pessoas elas foram para o grupo. A coleta de dados, né, também foi feita por um cara cego. Então eles avaliaram, quem avaliou o resultado também não sabia em que grupo o paciente estava. Então isso dá uma confiança maior para o estudo. E aí, dos 50, ficaram 41. Tá? 41 encaixaram dentro do critério de inclusão. E aí o grupo que fez fisioterapia ficou com 21 sujeitos e o grupo que fez a liberação miofascial ficou com 20 sujeitos. Como é que foi a intervenção? Então, o grupo ele foi tratado por 2 semanas, com um total de 5 atendimentos. Tá? O pessoal que fez liberação miofascial, eles descrevem aqui quanto tempo durou e eles descrevem as principais manobras. Então, se você for ler depois, eles tiveram manobras de alongamento e as manobras de deslizamento ou fricção, enfim, sem o creme, que a gente hoje chama de liberação miofascial. Tá? Que eles descrevem a segunda manobra, a terceira, tá? E a quarta manobra. E descreve o que foi feito no grupo que fez fisioterapia. Então também foi tratado por 2 semanas, 5 vezes na semana, e fizeram ultrassom, fizeram TENS e fizeram massagem. Aí descrevem aqui qual foram os parâmetros do TENS e do ultrassom e qual foi a técnica utilizada, né, e quais foram as manobras utilizadas na técnica de massagem. Tá? Então a gente pode ver aqui técnica de amassamento, deslizamento, os músculos trapézio e os músculos suboccipitais. Tá? Então, quem tratou foi um fisioterapeuta com 12 anos de experiência em técnica de fisioterapia e 8 anos de experiência em técnica de liberação miofascial. E o que eles queriam avaliar? Eles queriam avaliar a dor. Então, a dor foi avaliada através de uma escala visual analógica, onde eu tenho um número de 0 a 100. Tá? 0 é sem dor, 100 é a pior dor imaginável. E aí os pacientes preenchiam essa escala antes de ser tratado, preencheram depois de ser tratado e preencheram um mês depois, tá, de serem tratados, que a gente chama de follow-up, que é acompanhamento. Então, a escala serve para ver a intensidade da dor. E para ver o limiar de dor por pressão. Então, o limiar de dor por pressão é feito através de um instrumento que a gente chama de algômetro. Tá? Ele vê o quanto a pessoa consegue suportar sem sentir dor. Basicamente é isso. Então, ele aplica um ponto de pressão e ele vai medindo, tá, em quilograma quanto de peso a pessoa aguenta antes de sentir um estímulo doloroso. Isso diz respeito, né? Se a gente faz um tratamento, a ideia é que esse limiar de dor-pressão ele aumente, então ele fique maior. Então o limiar de dor ele vai subir após um tratamento. É isso que eles querem verificar. E aí eles falam um pouco mais sobre isso, tá? Quilogramas centímetros por segundo foi o instrumento de medida. E eles queriam também definir o que era sucesso. Como é que eu sabia que a terapia ela funcionou? Se essa pessoa com dor cervical tivesse uma melhora de 30%, tá, da linha de base, a linha de base é o jeito que ele estava antes de ser tratado, eles consideravam essa melhora como um sucesso clínico.
tá? No geral, a gente considera uma mudança de 20%. Tá? Mas quem diz se a mudança é significativa, se 20% é melhor, é significativo, se 30% é melhor, se 10% é melhor, se 5% é melhor, é o paciente, tá? Ou você que está lendo o artigo, e não quem escreveu. Aqui eles falam sobre o cálculo amostral. Então, por que escolher 40 pacientes? Então, a gente faz uma estatística lá para saber quantos pacientes a gente precisa em cada grupo. Eles precisavam de 40 pacientes e eles tiveram 41 pacientes. Isso aqui a gente, como clínico, tá, não precisa prestar atenção agora. E aí eles testaram a diferença entre o grupo, se um grupo ia ficar melhor que o outro, mas eles testaram também o tamanho de efeito. Ou seja, não só achar o p-valor, mas achar se a terapia ela causava um efeito, se uma terapia ganhava da outra. Tá? Isso que eles querem dizer aqui nesse parágrafo. E aí a gente vai para a primeira tabela. Tá? Quando a gente pega o artigo traduzido, às vezes a tabela ela fica meio desorganizada. Então é legal a gente ter o artigo original aqui para ficar mais certinho. Tá? Mas aqui a gente ainda consegue ler direitinho. Essa aqui é a tabela da linha de base. Então, como é que os caras estavam antes de começar a fisioterapia. E eu tenho que ver se os dois grupos tinham pessoas mais ou menos parecidas, iguais. Porque se uma pessoa for muito diferente da outra, isso também vai gerar um viés no resultado. Tá? Então, eles viram aqui sexo, altura, peso, IMC, meses, né, com dor, a escala da EVA, o limiar de pressão nos músculos suboccipitais, tanto do lado direito e esquerdo, tá? Um trapézio. Então, se você for perceber, esquece agora isso aqui, ó. Olha só para cá. Então, o grupo de fisioterapia, ele tinha 10 homens, tá? E o grupo de liberação miofascial também 10. Então é tudo muito parecido. E ó, meses com dor. O grupo de fisioterapia tinha basicamente 3 meses, né? 3,44, média 3 meses. E o grupo de liberação também, média 3 meses. Quando a gente olha aqui para o P, tá? Todos estão acima de 0,05. Quer dizer que não tem diferença estatisticamente significativa. Tá? Então eles eram iguais, a gente pode considerar que eles eram iguais na linha de base, antes de receber o tratamento. E aqui ele está falando sobre em relação ao tamanho do efeito. Se eu achar um número entre 0,2 e 0,5, tá, eu vou ter um efeito pequeno, vou considerar esse efeito pequeno. Abaixo disso, eu não vou considerar nenhum efeito. Entre 0,5 e 0,8, um efeito médio. Um efeito maior que 0,8, um efeito grande. Tá? A gente vai ver isso na tabela. Então aqui eles queriam ver se a dor se correlacionava, né, com os pontos dolorosos e ver os pontos dolorosos se correlacionavam um com o outro. Então eles acharam uma correlação, mas isso aqui não diz respeito ao resultado. Tá? O que diz respeito ao resultado é essa tabela aqui, a tabela número 3, que ela dá a pontuação de mudança dentro do grupo, a diferença entre os grupos, tá? E o tamanho de efeito. Então, ó, mudança dentro do grupo. Então, um grupo ele estava com 10 pontos, depois da terapia ele passou para 5 pontos. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. A gente vai analisar aqui. E ver a diferença entre o grupo. Qual grupo ganhou? Será que foi o grupo de fisioterapia convencional ou o grupo de liberação? Quem diminuiu menos? Tá? E o tamanho de efeito. Quanto isso é relevante, tá? Para o efeito terapêutico. Não só olhar o p-valor. Então, essa tabela aqui ela vai estar meio desorganizada. Então, eu vou usar a outra. Então, a mesma tabela aqui, ó, tabela número 3. E aqui,
a gente tem a variável dor, tá? Então, a escala visual analógica. O grupo de fisioterapia, a média do grupo, ele tinha uma pontuação de 6,57. Esse SD é o desvio padrão. Quer dizer que a média do grupo é essa, mas todas as pessoas que estavam no grupo estavam entre 6,57 menos 1,16 para baixo ou menos 1,16 para cima. Então, você tinha pessoas que tinham 5,41 de dor e pessoas que tinham 7,73 de dor, tá? Então variava nisso e a média ficou em 6,57. No grupo de liberação miofascial, a média do grupo era de 7,10 e está aqui o desvio padrão. Então ficava entre 6 alguma coisa, tá? E 8 ponto alguma coisa, a dor desses pacientes. E a média do grupo era 7. Depois do tratamento, tá? O grupo de fisioterapia, a média caiu de 6,57 para 2,81. E depois do tratamento, o grupo de liberação miofascial caiu de 7,10 para 2,35. Lembrando aqui que é o desvio padrão, tá? Esse númerozinho do lado. E aí, eles querem ver quanto foi isso diferente, tá? Então, aqui eles colocam a média de diferença. Se você for ver, tá? Aqui eu tenho a pontuação e o intervalo de confiança. O que é um intervalo de confiança? Se eu fizer esse estudo, tá? 95% das vezes, as pessoas elas vão estar dentro desse valor aqui. Tá? Em média, as pessoas melhoraram 3,76 pontos. Se você pegar isso aqui e subtrair 6,57 menos 2,81, tá? Vai dar 3,76. Então, elas ficaram menos 3,76 e isso pode variar de menos 4,52 na melhor das hipóteses e menos 3 pontos. Tá? Repara aqui que não está chegando a zero, então se chegar a zero quer dizer que não vai ter diferença. Nesse caso aqui não chegou, tá? Então vai ter uma diferença. E quanto foi a melhora do grupo de liberação miofascial? Foi de menos 4,75 pontos. Então melhorou, o grupo de liberação miofascial melhorou mais do que o grupo de fisioterapia. E aqui ele mostra para a gente a diferença dessa melhora. Tá? Então, o grupo de liberação miofascial melhorou 0,99%, 0,99 a mais do que o grupo de fisioterapia. Essa é a diferença, tá, entre os grupos. Então, o grupo de fisioterapia melhorou, mas o grupo de liberação miofascial melhorou mais. E melhorou quanto? Basicamente 1 ponto a mais. Tá? E aqui eu tenho intervalo de confiança, que na melhor das hipóteses, seu paciente vai melhorar 1,82 e na pior das hipóteses 0,16. E aí ele dá um valor estatístico aqui, valor de 0,021. Então 0,021 é menor que 0,05, tá? Então é 0,021. E aí ele estima o tamanho do efeito. O tamanho de efeito para a terapia é de 0,33. Ou seja, teve um efeito grande. Tá? Isso para dor. Então a gente pode dizer aqui mais ou menos 10% de melhora. Tá? Vamos arredondar isso aqui para 1. Mais ou menos 10% de melhora. Melhora 1 ponto a mais, tá? Em dor, fazer liberação miofascial em relação à fisioterapia. E aqui eles estão colocando, tá, o limiar de pressão. Então, limiar de pressão do lado esquerdo, dos suboccipitais, do lado esquerdo, tá? O limiar de pressão era de 1,30.
E o limiar de pressão para liberação miofascial era de 1,35. Depois do tratamento, esse limiar subiu. Lembrando que é o contrário. Quanto maior for o limiar, tá? Menos dor eu vou ter. Então, esse limiar subiu para 1,65 de 1,30 no grupo de fisioterapia. E subiu de 1,35 para 1,98 no grupo de liberação miofascial. E aí eu tenho a diferença. Quanto que isso subiu? No grupo de fisioterapia, subiu 0,35. E no de liberação miofascial, 0,63. Eu tenho uma diferença entre os grupos de 0,28. Então, basicamente, uma diferença de 28%. Isso me dá um p-valor de 0,016, ou seja, 0,016, que é menor que 0,05. Tá? E aí eu tenho um efeito de 0,14, que também é um efeito grande. Tá? Então, o grupo de liberação miofascial ainda continua ganhando nesse cenário aqui. Para o lado esquerdo, eu também vou ter as diferenças para o lado direito, perdão. Limiar de pressão nos suboccipitais do lado direito. Também vou ter uma diferença. Vou ter uma diferença de 0,40 entre os grupos, que vai ser significativa, essa diferença. E eu também vou ter um efeito grande. Tá? Então, as mesmas interpretações que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui embaixo. Tanto no trapézio esquerdo, eu também tive essa diferença. Tá? Uma diferença 0,25, uma diferença 0,38. Todas são estatisticamente significativas. E aí eu tenho tamanho de efeito aqui. Isso logo após o tratamento. Tá? Então a gente viu que ambos os grupos melhoraram, só que o grupo de liberação miofascial ele melhorou um pouco mais. Aqui, tá? Eu vou ver como é que ficou isso um mês depois. Então, os caras fizeram as 2 semanas de terapia, foram avaliados e agora eles voltam um mês depois para ser avaliado. Esse artigo, ele usou análise de intenção por tratar. Então, a pessoa que foi avaliada em um grupo, ela fica naquele grupo, dependente de ter mudado, saído de um grupo ou de outro. É o que está dizendo aqui esse PTD. Tá? Então a gente vai olhar só para ele agora, esquece isso aqui. Quando a gente vê, tá, a média de dor do grupo fisioterapia era 6,57. Depois de um mês foi para 2,31. Então deu uma diferença de menos 4,26 pontos. Quando a gente olha para o grupo liberação miofascial, tá, a média era de 7,10 e ela foi para 1. A diferença é de 6,10 pontos. E aí, quando eu analiso a diferença entre os dois grupos, fisioterapia e liberação miofascial tinha em média menos 1,84 pontos, que é um valor significativo, tá? Que tem uma mudança de efeito grande. Então, liberação miofascial ainda continua ganhando para dor, analisado pela EVA, pela escala EVA. Quando eu vou para um limiar de pressão, tá? Eu pego aqui, ó, o grupo de fisioterapia, ele tinha 1,30 antes do tratamento e depois de um mês do tratamento, ele foi para 1,96. Então, o limiar ele continua mais alto. Tá? O grupo de liberação miofascial, ele tinha 1,35 antes do tratamento e ele subiu para 2,45 depois de um mês do tratamento. Então, tem uma diferença aí de 1,10 da linha de base para um mês depois, e no grupo de fisioterapia tem uma diferença de 0,66 da linha de base para um mês depois do tratamento. Quando eu vejo a diferença entre a fisioterapia e a liberação miofascial, tá?
tem uma diferença maior, 0,44%, 0,44 maior, ou seja, em média 44% maior, tá? E aí eu tenho uma diferença novamente significativa e eu tenho um efeito aqui de 0,15, que é considerado um efeito grande. Então, mesmo após um mês, as pessoas foram submetidas à liberação miofascial, comparado a pessoas que foram submetidas a ultrassom, a TENS e massagem, elas ficaram melhores em relação à dor e a limiar de pressão. Tá? Então, vê que em média a gente pode estimar aí um efeito melhor, um efeito maior para quem fez a liberação miofascial em comparação a quem fez que eles chamam de fisioterapia convencional, que seria o ultrassom, seria o TENS, seria a massagem. Então, é melhor fazer liberação miofascial do que realizar combinação de TENS, ultrassom e massagem. É isso que esse artigo está dizendo.